Cadê a Nayara? Tem 21 anos. Ela é mãe de 2 filhos com Wanderson. Os dois sempre tiveram uma relação conturbada de idas e vindas. Eles estão separados e Wanderson já vive outro relacionamento com Bruna. A Nayara tem dificuldade para criar os filhos e num determinado dia ela vai até a casa de Wanderson e Bruna. Ela precisa de dinheiro para comprar remédio para o filho que estava com bronquite. Quando ela chega até o local, veja só o que vai acontecer com a menina. Põe no ar. Ela puxou o braço dele e ele sumiu. A lágrima cai dos olhos de Nayara assim que ela busca na memória os momentos de terror que sofreu. Sem conseguir levantar. Sem conseguir levantar. E o pessoal gritando. E a moça que estava me socorrendo, eu via que ela estava desesperada, sem saber o que fazer e pedindo para mim me acalmar, que eu não podia ficar nervosa, chamando eles de lixos. E eu lembro da imagem que ele puxou, que ela puxou o braço dele e ele sumiu, rindo de mim. Nayara, de 21 anos, sofreu um ataque com faca da atual companheira do ex-marido dela. A vítima ficou ferida nos braços e levou um golpe profundo na barriga. Wanderson, que é pai de 2 filhos de Nayara, nada fez para impedir. E ela ficou no portão da casa dela gritando. E você vai lembrar de mim para sempre. E nisso o Wanderson sorriu. Sabe, como com um tipo de ironia. Tomara que, talvez pelo modo de eu ver, parecia que ele tinha dito assim, tomara que agora você morra. O sofrimento é da mulher que sempre cuidou sozinha dos filhos pequenos. Eu falo hoje, a Bruna sujou as mãos dela por uma pessoa que não tem amor a ninguém. A ninguém. A ninguém. Ele não tem amor a ninguém. Ele não tem amor aos filhos, ele não tem amor a quem ajudou, ele não tem amor aos pais. Não tem. Ele não tem amor a ninguém. Foram 2 anos e meio de relação e por cerca de 1 ano, o casal morou nesta casa. Wanderson veio viver com Nayara ao lado da família dela. Mas o relacionamento não dava certo. Eram muitas brigas e agressões. Mesmo assim, Nayara tinha a esperança de ter um casamento feliz e acabou engravidando. Só que a primeira separação aconteceu justamente no final dessa gravidez. Nayara se sentiu abandonada, prestes a ter o bebê, a filha que hoje tem 2 anos de idade. Depois de uma simples discussão, Wanderson pegou as coisas dele e foi embora. Logo depois disso, ele começou esse relacionamento que ele tem atualmente. A minha separação foi porque, para você ter ideia, é até estranho de dizer. Quando eu estava desempregada, eu prestava. Quando ele estava desempregado. Quando ele arrumou um serviço, deu menos de 1 mês. No primeiro pagamento dele, ele foi embora 5 dias antes. Me largou aqui sem compra, sem roupa para minha filha, porque graças a Deus a minha mãe comprou tudo, ele nunca deu nada, ele nunca precisou comprar nada. E a nossa separação veio dia 28 de fevereiro, minha filha nasceu dia 8, grávida da minha filha. Segundo Nayara, Wanderson mentia muito. E mesmo separado dela, ele vinha à casa da família ficar um tempo aqui. Ele tentava voltar. Dizia para ela que não tinha outra pessoa. Foi então que ela engravidou de outro filho, mas percebeu que Wanderson, na verdade, tinha 2 caras. Ela então descobriu ao longo da segunda gravidez que ele estava com esse relacionamento. Já morava ao lado de Bruna, a mulher que depois de um tempo a atacou. A grande preocupação de Nayara era justamente Wanderson assumir os filhos e ajudá-la a cuidar das crianças. Wanderson não registrou o segundo filho que leva o nome dele. Até para as coisas das crianças e as fraldas que o bebê usa são produtos de doação. E era essa a grande preocupação de Nayara. Por isso, ela saiu daqui
da casa da família e seguiu para encontrá-lo na casa da atual companheira, para pedir dinheiro para comprar remédio para o bebê que hoje tem apenas 8 meses. Eu não posso virar para você hoje e falar assim, eu recebi um macacão aqui, um pacote de fralda pro meu filho. É mentira. Eu nunca tive isso. Ele nunca me ajudou com o menino em nada. Eu ganhei meu filho no Natal e ele tava viajando com ela. E eu ainda fui humilhada. Fui muito humilhada, com dor, sofrendo para ter meu filho sozinha. Me abandonaram no momento que eu mais precisei. A família dele nunca perguntou se os meus filhos estão bem, se os meus filhos precisam de alguma coisa. E como todo mundo diz, a obrigação é a pensão. Ele é pai, se eu não tenho, ele tem o direito de me ajudar. É os filhos dele, principalmente com remédio, uma medicação. É a saúde de uma criança que está ali. No dia do ataque, a Nayara estava tentando falar insistentemente com Wanderson, até que ela decidiu sair aqui da casa onde ela vive e seguir até a casa da Bruna, da atual companheira, onde Wanderson está morando. Como a filha do casal já havia passado alguns dias com eles, a Nayara tinha um endereço, mas ela não conhecia pessoalmente essa nova companheira do ex-marido dela. Nayara acreditou que indo até lá, nenhum problema seria causado. Ela apenas precisava de dinheiro para comprar remédio para o filho que tem bronquite. Ela já havia avisado o Wanderson pelo telefone celular que iria até lá. Por isso, acreditou que eles estavam aguardando a visita dela. Quando Nayara chegou no portão da casa da Bruna, chamou por Wanderson. O filho da Bruna saiu na janela e não entendeu bem qual era a intenção de Nayara. Ela insistiu que queria falar com Wanderson, até que ele saiu na janela. Viu Nayara ali no portão, esperando por ele. Ela queria conversar. Queria saber por que ele não respondia às mensagens e nem atendia os telefonemas, já que o assunto entre eles era apenas os filhos, que precisavam da atenção do pai. E foi nesse momento, segundo o relato da vítima, que a Bruna saiu da casa e a surpreendeu no portão. A Nayara não conseguiu perceber que a Bruna estava carregando uma faca. Quando ela abriu o portão, foi imediatamente para cima da vítima e deu um golpe na barriga. A Nayara não percebeu que estava ferida. Nesse momento, elas entraram em luta corporal. Quando a Nayara percebeu a faca na mão de Bruna, ela tentou tirar. Viu que estava com sangue, mas achou que era por conta dos ferimentos na mão. Foi então que ela percebeu que estava muito ferida, quando as duas caíram no chão e Nayara não conseguiu levantar. Nayara até pensou que o ex-marido Wanderson iria protegê-la. Quando ela conseguiu tirar a faca da mão de Bruna, ela chegou a entregar para Wanderson. Mas Wanderson agiu de uma forma totalmente inesperada. Não defendeu a ex-mulher, não separou a briga e também não socorreu a vítima. Nayara ficou caída na rua e foi salva por uma vizinha que ficou chocada com aquela situação. Depois disso, o casal que atacou a vítima seguiu para a delegacia, sem prestar qualquer tipo de socorro ou demonstrar qualquer preocupação com Nayara. E aí o que aconteceu? Eu não lembro se na hora tinha mais alguém no local, eu só lembro que tinha uma moça, que é uma vizinha dela, e essa moça ela me ajudou a levantar, porque eu não conseguia levantar, eu estava muito tonta porque eu estava perdendo muito sangue. Segundo a vítima, ela jamais imaginou que a atual companheira de Wanderson agiria com tamanha violência. Porque eu não estava com nada na minha mão, eu fui limpa. Eu fui sozinha, porque eu jamais imaginaria que ele ou ela faria alguma coisa comigo, ainda mais ele por eu ser mãe dos filhos dele. E muito menos a prestação de socorro. A vítima se livrou por pouco da morte. A Nayara ficou internada por 4 dias. Precisou passar por uma cirurgia de emergência
e por isso acabou perdendo o emprego como operadora de telemarketing. Ela só conseguiu voltar para casa e ficar ao lado dos filhos porque bem aqui ao lado mora a avó dela. A mãe de Nayara vive no interior de São Paulo e recebeu a notícia de uma forma bem preocupante. A família de Wanderson teria dito, por mensagem, que uma tragédia havia acontecido. A família chegou a pensar que Nayara estava morta. O pai dele mandou uma mensagem para minha prima, dizendo que aconteceu uma tragédia. Apenas não deram uma ligação, não mandaram, só mandaram uma mensagem. Como se fosse insignificante. Entrou em desespero. A minha mãe tentou contato com o Wanderson, não conseguiu, ele não atendia o telefone. E a minha mãe ligou para a mãe dele para perguntar o que tinha acontecido. Aí a mãe dele explicou, a Nayara levou uma facada, tá, em cirurgia. A minha mãe, desesperada, pegou o carro e veio para cá. Mas foi a única coisa que eles avisaram, aconteceu uma tragédia. E o Wanderson não atendia o telefone. Então, nós vamos entrar em contato com a Bruna, essa mulher de 26 anos que atacou a vítima com uma faca. Segundo a Nayara, a Bruna também é operadora de telemarketing e ela é mãe de 2 filhos. Por isso a gente quer saber por que ela agiu dessa forma, com tanta violência. Você pode ser tarifada, pode que não. Caixa postal, vou insistir, vou tentar falar de novo com ela, porque é muito importante a gente saber a versão dela sobre essa história. Seu recado. Você pode ser tarifada, pode que não. Como a gente não conseguiu falar com a Bruna, então vamos ligar para o Wanderson. Ele que é projetista, possivelmente está no trabalho, então pelo telefone seria mesmo a melhor forma de entrar em contato com ele para saber qual é a versão desse casal sobre o ataque que a Nayara sofreu. Seu recado. Você pode ser tarifada, pode. Caixa postal. A vítima acredita que o casal tenha mudado de número, por isso a gente vai ligar então no trabalho do Wanderson para tentar falar com ele. É muito importante ter a versão dele sobre essa história. Oi, por favor, o Wanderson? Quem gostaria? Grace? Grace? Isso. Eu vou ver se você encontra na sala, porque eles tinham feito uma visita. Obrigada. Peraí. Alô? Oi, Wanderson? Não, é o Vitor. Ô, Denise, qual é o nome da sua empresa? É pessoal. É pessoal? Isso. Então, eu liguei no ramal dele, quem entendeu foi o Paulinho. Que acabou de me passar aqui, que ele não voltou da visita ainda. Ele não está? Não, ele vai voltar numa volta de umas 4h30. Tá bom, obrigada. Eu ligo depois. Agora a Nayara irá resolver na justiça o direito às pensões dos filhos, para evitar qualquer tipo de contato com o pai das crianças. O que Bruna disse a ela depois de tentar matá-la jamais será esquecido pela vítima. Ela disse pra mim e ele riu. Eu nunca vou esquecer deles. Eu nunca vou esquecer deles. Um dia os meus filhos vão crescer e vão perguntar, mamãe, por que essa marca? E eu vou ter que falar, é por conta do pai de vocês. Por conta da prestação de socorro do pai de vocês. Por conta da falta de ajuda do pai de vocês.